Olá, meu amigo e amiga. Muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso Portal do José para mais um domingão, agora 42 dias das eleições mais importantes do nosso país nesses últimos tempos. Já já irei para as ruas também conversar com as pessoas, fazer aquilo que os políticos chamam de corpo a corpo. Eu ainda estou me adaptando com essa situação que para mim é bastante nova, né? Mas está sendo uma experiência muito legal. Abrindo o nosso portal aqui, inclusive eu quero compartilhar com vocês algumas fotos que eu já estou recebendo. Gente, eu estava sendo recebido ontem, assim, todo mundo que vinha falar comigo era isso aqui. Ó. Então, como é que a campanha pode ser um troço muito ruim para muita gente, né? Mas para mim está sendo um negócio super legal, tá? O que eu recebo de abraço, olha, tá um negócio... E aquela história, né? As pessoas que são classificadas como pessoas políticas, né? Político ser abraçado espontaneamente, olha, eu não sei se todo mundo recebe esse tipo de abraço, não, mas olha, a galeria aqui, eu recebi muitas fotos das pessoas que eu encontrei ontem. Quero mandar um abraço, um beijo para todos vocês. Olha, foi muito legal, gente. Ainda tem muita foto que eu recebi aqui. As pessoas estão postando nas redes. Às vezes juntava assim uma galera, né? E eu não conseguia falar com todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas já estou treinando. Tá ficando muito legal essa caminhada. Enfim, e eu queria compartilhar com vocês algumas dessas cenas, né? Cena do presidente Lula, que, enfim, a gente conseguiu fazer foto de pertinho, né? Isso tudo graças ao apoio que vocês estão dando para a nossa jornada aqui. Porque quando você apoia aqui a nossa jornada pelo seu QR Code, pelo nosso QR Code aqui, é uma forma de você ajudar a gente a enfrentar a montanha de dinheiro, a montanha de estruturas que vão, infelizmente, eleger muitas criaturas, mas nós vamos entrar no meio desse bolo aí com a sua ajuda. E lá dentro a gente vai ter muito mais força, né, para denunciar, para apontar o que acontece, jogar luzes, cobrar as instituições, fazer sugestões ao governo e ter mais voz. A nossa voz vai ficar mais reverberada ainda. Isso está sendo muito legal, tem muitas pautas muito importantes que eu acho que nós temos condição de levantar lá no Congresso Nacional e isso vai acontecer, né? Mas agora eu quero conversar com vocês sobre as coisas do dia. E as coisas do dia são coisas muito interessantes. Ah, sim, isso aqui é o material com o número do professor José, número 4000, que está sendo produzido graças a esse apoio de vocês, né? Tem coisa muito legal que vai acontecer nesse processo todo, como eu disse para vocês. Bom, gente, está acontecendo um fenômeno, né? Esse negócio do Lulinha, de atacarem o Lulinha, fazer esse bombardeio o tempo todo, isso já está dando na pinta, porque as pessoas ficam tendo curiosidade de saber o que está por trás disso, né? E não conseguem entender exatamente. Quando as pessoas veem esse tipo de notícia aqui, ó, notícia não, né? Manchete. Casa usada por Lulinha foi alugada por dentista, que disse a Lava Jato morar no sítio de Atibaia. Gente, negócio ridículo aí. Hoje eu vi aqui uma postagem do Reinaldo Azevedo. Os 47% a 43% no confronto entre Lula e Flávio na pesquisa da Datafolha podem indicar que a pressão autoritária contra Lulinha não produziu o efeito esperado. Sugiro fortemente ao ministro André Mendonça que levante o sigilo em tudo, das duas investigações contra Lulinha, que estão sob responsabilidade de outro, e sobre o Cavalo Negro, né, o Dark Horse, em que a parte investigada é Flávio, e também as investigações envolvendo o advogado Willer Tomás, que é o amigão, quase o testa de ferro do clã Bolsonaro, do grupo político de Bolsonaro. Leia a minha coluna no Metrópolis. Então, o Reinaldo também e eu estamos afinados nesse tipo de percepção do que está acontecendo. Esse bombardeio por um lado e uma calmaria do outro, né? O Jornal Nacional, em função disso, ontem não falou absolutamente nada, sumiu com a pauta Lulinha. Eles fizeram lá o dia a dia dos candidatos e mostrou aqui o presidente Lula falando uma coisa muito importante, que é algo que está aqui na nossa plataforma desde o começo, né? Desde sempre. O ensino integral, ou ensino em tempo integral nas escolas brasileiras, principalmente no primeiro e segundo grau. A cobertura do Jornal Nacional foi essa aqui, vamos ver se pega. Prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PSD, Lula falou sobre metas para a educação. O candidato do PT afirmou que, caso reeleito, vai implantar o turno integral em todas as escolas públicas do país e ampliar a quantidade de institutos federais e universidades. Lula também falou sobre o combate ao crime organizado. Disse que aguarda a aprovação da PEC da Segurança Pública no Senado para criar um novo ministério.
Gente, antes de colocar o Lula aqui, eu quero resgatar o trato, o comportamento, o ambiente emocional, psicológico, espiritual das pessoas que estão no nosso campo e das pessoas que estão ali na candidatura do criminoso, filho do criminoso maior da nação, né? O senhor Flávio Bolsonaro. Quando as pessoas vêm a conversar com a gente, é sempre com ar de coisas positivas. Nós estamos falando de esperança, de futuro. Essa gente da extrema-direita é assim: vamos matar, vamos castrar o abusador, vamos eliminar, vamos encarcerar, vamos classificar. É um negócio assim, gente, são mundos, né, muito diferentes. Nós estamos ali no mundo branco, no mundo claro, no mundo das nuvens brancas, e do lado de lá, trevas, o peso, o ressentimento, o ódio, a vingança. É um negócio pesado, né, que vivem essas pessoas aí. Infelizmente, a gente conhece muitas delas, né? Mas finalizando a matéria aqui. Eu criarei o Ministério da Segurança Pública. Vou preparar mais a Polícia Federal, mais uma força especial. Gente, porque é o seguinte, o combate... tem duas coisas que a gente precisa sempre diferenciar. Uma coisa é o combate ao crime. Outra coisa é o combate à criminalidade. Eu acho que você já captou a mensagem, né? Combater o crime é uma coisa de confronto direto. É você ter as instituições funcionando para reprimir qualquer tipo de ação contra as pessoas numa sociedade. Agora, o combate à criminalidade é uma coisa muito mais ampla, uma coisa que tem várias frentes para serem discutidas, enfrentadas, cuidadas, atacadas, investidas, enfim. E aí não se resolve o problema do crime sem combater a criminalidade, que depende de políticas públicas e, sobretudo, de orçamento. E aí que está o problema, né, gente? Acho que um parlamentar que queira sempre apresentar algum tipo de proposta, algum tipo de coisa para resolver alguma coisa no nosso país, ele sempre vai esbarrar na questão do orçamento. E o Brasil, com o teto de gastos, com a lei de responsabilidade fiscal, com esse bombardeio que fazem o tempo todo sobre a questão econômica no nosso país, de uma forma falsa, de uma forma para iludir e enganar as pessoas, aí fica difícil a gente conseguir dar grandes solavancos muito mais à frente do que nós temos, né, hoje, com essa estrutura toda. Basta a gente ver, aí eu vou fazer um corte aqui, as manchetes dos jornalões, principalmente jornais como o Globo, onde eles ficam enfatizando o tempo todo que os futuros candidatos eles têm que cuidar da questão econômica, mas sob o viés de quem está no topo da pirâmide. Então a manchete é: pacto político é o primeiro passo para ajuste fiscal em 2027, dizem economistas. Aí vem a matéria aqui. O presidente eleito em outubro terá que costurar em 2027 um pacto político que permita corte amplo de gastos e redução da dívida para evitar o colapso fiscal, avaliam economistas. Então, quer dizer, segundo eles, se não acontecer isso que eles estão querendo, vai ter um colapso aqui no nosso país, um colapso fiscal. Este acordo deve incluir, por um lado, a autocontenção do Executivo, Legislativo e Judiciário. É o mesmo discurso da assessora do Flávio Bolsonaro, né? A Paulo Guedes de Saias. Rediscutindo emendas, supersalários, decisões judiciais que pressionam os cofres públicos. De outro, deve prever reformas administrativa e previdência, ou seja, administrativa para ferrar o servidor público. O servidor público que precisa, num país decente, ser muito mais bem cuidado, muito bem treinado, bem remunerado, enfim, ele tem uma tranquilidade para servir a sociedade. O que faz a extrema-direita? Eles querem justamente pegar o servidor público para satanizar o servidor público, satanizar os aposentados que, enfim, que serviram ao país, que serviram de uma maneira, né? Os trabalhadores de um modo geral. E as pessoas que, num final de vida, na fase final de vida, que mais precisam de algum tipo de atenção, essas pessoas são justamente as que são miradas para serem sacaneadas, serem vilipendiadas por essa política do Flávio Bolsonaro que ele está colocando aí. Desvinculação das aposentadorias da política de reajuste do salário mínimo e revisão dos subsídios e desonerações. Gente, é o terror contra as pessoas mais pobres, as pessoas que fazem o nosso país funcionar de verdade, né? Manchete aqui da ala econômica aqui do jornal. Ajuste na largada.
Economistas apontam pacto político, babá. Aí é o seguinte, gente, por isso que eu disse para vocês muitas vezes, né? Como existe uma convergência, que é a manchete do Globo, né? Convergência entre o que dizem os grandes jornalões, o mercado financeiro, e a extrema-direita. Gente, esse negócio aí da dívida, do PIB versus dívida, isso é um engodo tão grande, dizer que o Brasil vai entrar em colapso, porque, vejam só, gente, o Brasil está chegando a 82% da relação dívida-PIB. Mas o Brasil está lá embaixo nesse tipo de relação. Nós somos a 29ª nação com essa relação de PIB versus dívida pública. O Brasil está em 82%, 79%, mas você pega o Japão, 224%. A Grécia, 205%. Vou pegar países mais desenvolvidos. Na Itália, 155%. Singapura, 150%. Portugal, 135%. Estados Unidos, 128%. Espanha, 120%. Canadá, 117%. França, 115%. E por aí vai. O Brasil está lá embaixo. E esses países estão à frente do nosso aqui. Os Estados Unidos quebrou, o colapso, enfim... Isso é que faz a taxa de juros do país ser pressionada. Nós lá embaixo, por que a nossa taxa de juros está lá em cima? Então o Brasil precisa discutir essas coisas. Por que nós ficamos reféns de uma Orcrim de colarinho branco sem ter praticado crimes previstos no Código Penal, né? Crimes morais. Quebrando um país, manietando um país e colocando justamente os setores mais importantes de uma sociedade, que é o povo, como responsável pelo problema fiscal e tal. Como se o povo fosse uma coisa secundária, o mais importante é ver o equilíbrio fiscal, né? E aí a gente vê a assessora do Flávio Bolsonaro com esse discurso antipobre, que agora ficou escancarado. Isso a gente vai ter que explorar muito, gente. A gente tem que mostrar para as pessoas, mostrar para o povo, que essa gente que quer assaltar aposentado, que quer esmagar aposentado, esmagar servidor público, essa gente ainda quer esmagar o trabalhador do setor privado. Escala 6 por 1. É um debate populista. Aí falando do que ela pensa, né, sobre o fim da escala 6 por 1. Ela é debate populista. Né? Vamos ver aqui, ó. Fala, minha filha. Na realidade atual das famílias brasileiras. O cara tem que ter liberdade para trabalhar o quanto ele quiser. É uma ficção dizer que está se concedendo alguma coisa, enquanto quem produz não vai ter condição e vai ter um custo enorme em relação a isso. Então o problema não é ela não está preocupada com o trabalhador, ela está preocupada com o cara que vai ter um problema de produção, né? Gente, a senhora já percebeu que a senhora é uma escravocrata? A senhora tem um pensamento da Idade Média? A senhora está legitimando que a sociedade tem esse tipo de empulhação contra o trabalhador? Ou seja, sempre se preocupando com o dinheiro, com a produção e o bem-estar da sociedade, né? Bom. 6 por 1. O problema é a falta de liberdade do cidadão para discutir o seu contrato com o empregador sem o Estado interferir. Então, somos a favor da liberdade. Mas é muita empulhação, né? Em que lugar do mundo o Estado está interferindo na relação trabalhador e empregador? Né? Onde é que o Estado entra? Onde é que o Estado está disciplinando? Gente, nem na China isso está acontecendo. Mas, enfim, na cabeça dessa senhora aí, essas coisas estão acontecendo. Mas são empulhações, né? Essa gente está defendendo isso aqui, ó, que está acontecendo na Argentina, ó, aos protestos maciços que estão acontecendo lá na Argentina. Miles de personas se manifestaron el jueves en Buenos Aires para reclamar medidas de alivio frente al creciente endeudamiento de los hogares, un fenómeno que alcanzó su nivel Então, endividamento na Argentina que alcançou o nível mais alto nas últimas décadas, ó. más alto en 2 décadas bajo el gobierno de Javier Milei. Según datos del Banco Central, más de 5,8 millones de argentinos, equivalentes al 12,5% de la población, están en mora en sus préstamos, una cifra. Ou seja, a Argentina está mais do que quebrada. As pessoas estão indo para as ruas, só que no Brasil... Se lanzaron a las calles en una rebelión contra el presidente Javier Milei y su... Aqui no Brasil a gente não vê isso, né? A grande mídia passa longe disso, né? Porque o receituário do Milei é o receituário que essa senhora quer aplicar aqui no nosso país contra os trabalhadores, contra os aposentados, contra os servidores públicos. Ministro de Economía, Luis Caputo, sindicatos, organizaciones sociales y familias. Então, é isso que está acontecendo.
Enquanto aqui nós estamos do outro lado, né? Ontem, mais uma vez, foi super legal lá o evento, e o Flávio Bolsonaro com esse discurso aqui do medo, do pânico moral, e sempre invocando Deus, né? Isso que dá uma raiva miserável desses caras, ó. Bolsonaro me deu. Mas, de verdade, eu acredito que é um projeto de Deus para o nosso país e para o nosso Rio de Janeiro. Então, o projeto de Deus, colocar miliciano no poder, já estão 8 anos aqui no Rio de Janeiro, projeto de Deus fazer castração, matar pessoas, como ele disse, né? Que as pessoas vão sair na horizontal, na vertical. É o discurso do bandido mesmo, né? E quando eles falam em bandidagem, eles estão escondendo também o bandido argentino que teve aqui e que hoje tem uma matéria muito interessante que eu vou repercutir com vocês mais tarde. Steve Bannon Latino, a prisão do guru argentino de Eduardo e Flávio Bolsonaro. As conexões sinistras dessa gente toda aí. Bom, mais uma vez, gente, olha, obrigado por vocês estarem apoiando aqui a nossa jornada. Ontem, todo mundo que eu encontrei que falou assim, já vi tua candidatura, de outros partidos mesmo, né? Tô sabendo, teu número é 4.000. Pô, falei, tá legal, hein? O número parece que foi um número legal, né? Isso sim que é uma coisa bacana, é uma coisa legal para compartilhar nesse processo todo. Bom, vou ficando por aqui. A bola dessa gente está começando a ficar mais murcha, não está dando certo a tática deles, e olha, eu acredito piamente que é possível o Lula ganhar no primeiro turno. Vamos seguir em frente, apoie a nossa jornada aqui e vamos seguir na luta, tá? Vou para as ruas, mais tarde eu volto para conversar com vocês. Tchau!